ela sonhou com seres que estavam do lado dela e dizendo que ela tinha sido levada para uma câmara de cura para tirar algumas coisas que estavam implantadas nela. Eu sempre me interessei por pessoas que eram complicadas, ruins. Aí disse, mas por quê? Porque tu acha que tu não pode ter alguém melhor? Eu acho que eu não posso ter alguém melhor, porque eu acho que eu não sou bom o suficiente. E daí ele vai indo nas crenças. Por isso que mesmo tu estando depressivo, doente, de qualquer forma, devagar, tu vai te perguntando o que eu estou ganhando com isso. Quando perguntamos de volta para nós mesmos, colocamos nossa consciência na rede neuronal ou neural que iniciou aquela crença, para que a gente possa de primeira mão saber que aquilo, para que aquilo está sendo validado, para que aquilo está valendo, para que aquilo está servindo. Nós é que damos significado para essa realidade de acordo com aquilo que nós estamos emitindo. Bashar, ele fala que esse campo é um espelho. Sendo espelho, não tem como refletir algo diferente daquilo que eu tô mostrando. É a mesma coisa que sorrir e querer que o espelho me devolva uma careta. Não dá? Para que isso me serve? Quando tu faz essa pergunta, a tua consciência vai onde se originou a crença. Aquilo tá servindo para alguma coisa. Ou porque tu tá com medo de perder alguém, ou porque tu tá com medo de ganhar alguém, ou porque tu tá com medo de ser reconhecido e perder amigos. Quando a gente tá querendo manifestar uma realidade diferente, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que vão te levar a pensar assim, ó, nossa, mas parece que eu não tô fazendo nada, porque isso aconteceu de novo comigo. Nossa, mas não podia acontecer algo ruim, porque eu tô manifestando coisas boas, como é que aquilo de ruim foi acontecer? Bashar diz que isso é um mecanismo da nossa consciência também, e que ele serve pra quê? Pra mostrar pra gente o quanto a gente conseguiu acessar uma outra realidade. Porque não é o que acontece, é como eu vou reagir àquilo. Nosso objetivo é que vocês despertem. Já estivemos nesse lugar. Sabemos como é difícil acreditar que pode ser tão maravilhoso assim. Mas prometemos que se fizerem isso, além de viverem essa experiência de uma forma muito mais leve e feliz, um dia vão estar do nosso lado, no nosso lugar, ajudando a libertar outros seres que estão em outras civilizações aprisionados por crenças. Clay, de onde veio Bashar? Bashar, ele vem de uma sociedade, de uma civilização chamada Essassani, né, de um planeta que está há 2000 anos na nossa frente, numa linha temporal diferente. Mas ele entrou em contato com a nossa civilização através de um médium chamado Dario Anka. Que esse Dario foi em 1983. E Dario Anka, na época, ele era um cineasta. Só que ele teve 2 avistamentos e teve 2 contatos com 2 OVNIs, que mudou completamente a vida dele. E a partir de então, ele começou a canalizar Bashar, e já faz 40 anos que ele canaliza Bashar. E Bashar, ele canaliza Bashar, e através dessa canalização, ele traz muito conhecimento para a física quântica, para a vida pessoal das pessoas, para entender como funciona essa realidade. Ele vai nos workshops, palestras, ele atende também, é individual. É muito interessante o trabalho dele. Sim, legal. E lembrando pro pessoal que tá assistindo agora esse episódio, normalmente eu não falo com o público no comecinho, pra não estragar a experiência. Mas é o seguinte, a Clay tá voltando aqui no episódio pra continuar o nosso papo sobre Bashar. Então, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, eu confesso pra ti que, na verdade, você deve assistir esse primeiro. E se você ficou curioso para saber ainda mais sobre a história, volta pro primeiro. Isso daqui é tática para manter o pessoal nesse vídeo e não sair. Fica ligado nesse vídeo, tá? Que vai ser bem legal. E para quem assistiu o primeiro, estamos aqui para resolver o que a gente não falou lá naquele episódio. A gente deixou algumas coisas de lado, algumas técnicas. Tem aqui a técnica sobre a música lá, que tu me falou sobre... Qual é o cara mesmo? Beethoven. Eu quero saber o que o Beethoven tem a ver com isso. Também tem os mantras, mas enfim... Vamos continuar, tá? O que a gente pode resumir um pouco do que foi falado no primeiro episódio? Bom, primeiro que a gente falou sobre as 5 leis da criação. E é bom deixar claro que essas 5 leis da criação não são coisas que Bashar vem falando. Isso é algo que muitos cientistas metafísicos, através da física quântica também, da neurociência, já vem trazendo. Né? Desde a época que foi feito o experimento lá da dupla fenda, que já faz uns 200 anos. Sabe? Onde 2 elétrons se comportavam de forma diferente, dependendo do observador. Então, quando tinha um observador, o elétron se comportava de uma forma. Quando não tinha, se comportava de outra. Então, isso só vem para ainda mais enfatizar o que Bashar vem falando. Que tudo é o observador, nós somos os observadores. E tudo se comporta à nossa volta de acordo com aquilo que a gente observa.
e a gente observa de acordo com a frequência que a gente está emitindo, né? Então, dependendo daquilo que eu estou sentindo, vibrando o dia inteiro, eu vou criando a minha realidade. Não tem como esse campo vibracional, que Bashar chama de campo vibracional da consciência, refletir algo diferente. Porque ele diz que tudo é um espelho. Então partindo das 5 leis, né? Ele fala que eu existo, você existe, e não existe nada que você possa fazer em relação a isso. Então, você não nasceu com o seu nascimento aqui nessa existência e também não vai acabar com a sua morte. É uma existência, e isso é imutável. Depois ele fala que um é tudo e tudo é um. Ou seja, todos fazem parte do mesmo campo. Não existe diferença entre eu e tu, né? Essa diferença, ela só vem para nos auxiliar a viver essa realidade. Então, é um mecanismo da mente mesmo, né? De achar que eu sou separado do resto. Mas não existe separação. Então, isso não só Bashar fala, mas, por exemplo, a física quântica chama de vácuo quântico. Chama de ordem aplicada. Napoleão Hill já chamava de éter, que é uma substância que sincroniza todo mundo. Greg Braden chama de a matriz divina. Aliás, tem um livro de Greg Braden falando só sobre isso, que é a matriz divina. Ele chama esse campo de matriz divina. Hélio Couto chama de vácuo quântico também. Então, são vários cientistas, estudiosos, que vêm trazendo esse conhecimento. A diferença é que Bashar, ele traz o conhecimento na sua totalidade, de uma forma muito mais fácil de entender, né? Então, quando ele fala um é tudo e tudo é um, o que isso significa? Se eu for, já falei isso lá, acho que no primeiro episódio, se eu for pegar um microscópio e ampliar qualquer coisa observável nesse universo, eu vou chegar no bóson de Higgs, no vácuo quântico, que é energia. Então, todos nós somos feitos da mesma substância, da mesma energia. Uma única onda, segundo Hélio Couto, também, né? Mais ou menos por aí. Aí depois ele fala que tudo acontece no agora. O que é esse agora? Para ele é como se fosse um pano de fundo, né? Que tudo acontece nesse exato momento. Então, vidas passadas ou futuros estão nesse agora. É como se fosse um jogo. Ele compara com o jogo mesmo, onde você é o jogador e esqueceu disso. Então, tá vivendo aquela realidade como se fosse aquele bonequinho, mas na verdade você é o jogador. Então, esse jogo, ele chama de existência, que está interligada com todas as pessoas. Então daí eu falei a primeira lei, a segunda, a terceira, a quarta é tudo que você emana, você recebe de volta. Por quê? Porque ele fala que esse campo é um espelho. Sendo espelho, não tem como refletir algo diferente daquilo que eu tô mostrando, né? É a mesma coisa que eu querer realmente sorrir e querer que o espelho me devolva uma careta. Não dá. Então, o espelho, ele diz que essa realidade, ela é neutra. Nós é que damos significado para essa realidade de acordo com aquilo que nós estamos emitindo. Então, se eu emano tristeza, não tem como voltar à alegria. Aí as pessoas perguntam, mas como é que eu vou entrar, por exemplo, no entusiasmo, né? Se eu estou passando por uma situação difícil. Então, dentro da técnica de Bashar, ele diz que, principalmente para que a gente preste atenção numa coisa, que nós somos 50% eu físico e 50% eu superior. Mas isso não está separado. Não existe um eu físico aqui embaixo, um eu superior lá em cima. Nós somos isso. Eu físico, eu superior. O eu físico, ele é composto por um sistema de crenças, né? Pensamentos, sentimentos e ações. Então, como é que funciona isso? Sistema de crenças, o que é? Aquilo que eu aprendi na minha infância. Então, vamos supor, tá? Para ficar bem claro, porque às vezes não fica muito claro esse ensinamento dele. Vamos supor que eu me sinta desastrada. Eu acho que eu sou desastrada. Vamos pegar essa. Eu tenho a crença de que eu sou desastrada, certo? Se eu tenho a crença de que eu sou desastrada, e quando eu faço a investigação de crenças, eu vou lá atrás na minha infância, e eu lembro de uma época em que eu estava comendo, derrubei o suco, e a minha mãe disse, nossa, que desastrada. Pegou essa informação me entrou.
Aí, em um outro momento, eu tava correndo, bati numa estátua, a estátua caiu. Nossa, mas tu é muito desastrada. Desastrada. Então, eu tenho uma crença de que eu sou desastrada, ok? Essa crença tá na minha consciência. Eu sou desastrada. O que acontece? Quando alguém me convida, por exemplo, para arrumar uma mesa, o que eu vou sentir? Eu vou pensar, primeiro eu vou pensar, será que eu consigo arrumar aquela mesa e não deixar cair nada? O que eu vou sentir? Medo. E o que isso vai fazer? Que atitude eu vou tomar? Muitas vezes nenhuma, porque vai me paralisar. Então, eu não vou arrumar a mesa. É isso que ele pede. Quando tu começa a investigar essas crenças, tu vai aonde realmente a tua consciência emitiu a primeira frequência de crença, vamos supor assim. Tá? Vamos supor que lá atrás, quando eu começo a investigar, eu chego lá, como eu cheguei da minha mãe, e eu entendo, aquilo é uma crença, aquilo não é uma verdade, não é um fato. Eu acreditei porque ela falou que eu era desastrada. Então, eu entendo agora, a partir disso, não, eu posso fazer diferente. Eu posso colocar uma outra crença. Daí ele pede pra gente, então, aceitar a crença, sem julgamento, né? Tentar tirar o melhor dela e depois, aí, trocar por uma crença positiva. Ou seja, eu posso simplesmente agora segurar um copo e dizer, não, eu não sou desastrada, eu não vou deixar esse copo cair, eu vou conseguir arrumar aquela mesa, porque desastrada não faz parte de mim, foi de alguém que me falou isso. Então, eu não posso pegar isso como se fosse uma verdade. Aí, esses são alguns passinhos de Bashar que ele dá, né? Através de algumas técnicas dele. E também tem a outra lei que diz assim, ó, tudo muda o tempo todo, menos as 4 leis. Por quê? Porque tudo é crença. Então, se eu falar, por exemplo, algo ruim, né? Eu acredito que se eu bater 3 vezes na madeira, vai eliminar aquele algo ruim, é uma crença. Pode eliminar? Sim, porque eu acredito nisso. Se eu tenho medo de passar embaixo de escada, porque pode acontecer alguma coisa ruim, eu vou deixar de passar embaixo de escada. Mas isso é crença. E aí a gente vai percebendo quanto de crença foi colocado para nós, para nos limitar. Porque quando tu vive a partir do medo, tu faz o que todo mundo manda. Mas tu não é tu na tua íntegra, na tua essência, como ser, como consciência. Sim. Porque essa consciência do eu superior, ela te traz tudo o que tu quer para uma realidade mais maravilhosa possível. Te traz todas as sincronicidades, todos os caminhos de menor resistência. Esse teu eu superior, ele tá aqui para isso. Ele só não consegue, né? Muitas vezes nós não conseguimos escutar essa frequência porque nós estamos vibrando muito baixo. Tá, e eu quero falar exatamente sobre isso. Como acessar esse eu superior, como reconhecer ele, como perceber ele, até perguntar como é que ele é. Mas antes disso, eu quero que a gente fale sobre o entusiasmo, como acessar o entusiasmo, porque ele é uma chave para manifestar as coisas. Porque essa questão do entusiasmo de Bashar, a gente deixou muito pro final do episódio. E aí eu queria trazer ele pro comecinho, para falar sobre isso, depois a gente fala sobre como acessar o eu superior. Pode ser? Tu poderia explicar pra gente o que é isso? Tá. Quando Bashar fala sobre... Ele chama isso de... É como se fosse um manual. Tá. Para acessar uma realidade melhor. Isso, uma realidade melhor, né? Então, o que ele diz? Acorde de manhã, na parte da manhã, perceba tudo o que você pode fazer durante o seu dia. Dentro de todo o respeito que tu tem contigo mesmo, dentro de toda a ética, né? Perceba o que você pode fazer. Então eu tenho várias coisas para fazer. Tomar café, tomar água, assistir um podcast, assistir um filme, fazer uma meditação, caminhar, tomar banho. Não importa. Levar as crianças para o colégio, como eu falei. Então, não importa. Então você comece pegando uma dessas coisas que você gosta um pouquinho mais. Só um pouquinho, não precisa ser muito. Então vamos supor que seja tomar um café com a família, né? Eu vou fazer daquela experiência, eu tomar café com a família, eu vou colocar todo o meu entusiasmo naquilo. Ou seja, eu vou estar ali presente, eu vou sentir o gosto do café, eu vou sentir o gosto de cada coisa, eu vou olhar para as pessoas à minha volta, eu vou estar ali naquele momento e eu vou usufruir daquilo até não poder mais. Aí você passa para fazer outra coisa. Não é que tu tem que ficar no entusiasmo o dia inteiro, mas o entusiasmo, quando tu começa a ser guiado pelo entusiasmo, tu deixa de ser
guiado pelo medo. Então, o teu dia passa a ser norteado pelo entusiasmo. Porque tu vai selecionando pouquinhas coisas, sabe? Então, hoje é eu tomar um café, amanhã é tomar café e tomar banho. Vou ficar nesse entusiasmo tomando banho. E aí o teu ser começa a perceber que tu tá numa frequência diferente. E aí é que entra em contato com o eu superior. Porque o eu superior é essa frequência do entusiasmo, da intuição, da alegria, do amor. Que lembra, eu acho que a primeira vez que eu vim aqui, eu trouxe uma tabela do David Hawkins. Aquele frequência. Triângulo lá com as frequências. Isso. Vai aumentando? Sim. Essa tabela é muito real. Então, abaixo de 50 Hz é medo, injustiça, raiva, irritação. Inveja também tem, se não me engano. Inveja, sim. E acima de 100 Hz, aí já passa para alegria, passa para amor, passa para gratidão, prosperidade. Há muito acima. Tipo 400 Hz para cima, né? A alegria é uma das mais altas da frequência. Das mais altas. Então, quando tu tá vibrando numa frequência mais alta, qual frequência o espelho vai te mostrar? A mesma que a sua, com certeza. Exatamente. Então, quem é o eu superior? Aí que eu quero chegar. É a gente. É a gente. O eu superior é... Na minha teoria, tá? Aí tu pode me corrigir se eu estiver errado, mas o eu superior é a gente. Literalmente. É o que a gente pode vir a ser. A melhor versão da gente. E aí, na minha teoria, porque eu não fui a fundo nesse estudo do eu superior, é como se esse eu superior existisse na mesma forma que a gente e ele puxasse a gente. Com intuições, com algumas coisas que acontecem na nossa vida para que, vem por esse lado, vem dessa forma, faz dessa forma, olha para isso. O que tu acha que é o eu superior e como é que é a forma dele? Porque isso daí é uma das perguntas. Não sei se tem aqui, inclusive a gente vai falar sobre algumas perguntas, eu separei algumas aqui, que a gente vai responder depois, tá? Mas pra ti, o que é esse eu superior? É exatamente isso. É tu numa frequência mais elevada, né? Não tem uma forma, porque é energia. É só energia e frequência. Então, é a mesma coisa que tu me perguntar quem é Deus. Não tem uma forma, né? Então, o eu superior, ele vibra numa frequência muito elevada. Ele está sintonizado com tudo? Sim. Porque tudo é uma coisa só. Então, pode-se dizer que ele é Deus também? Pode. Pode-se dizer que ele sou eu também? Sim. Porque ele está na minha frequência mais elevada. Então, como é que eu faço para acessar? Elevando a minha frequência. Porque ele vibra nessa frequência do entusiasmo, do amor, da alegria, sabe? Deus também. Deus é só amorosidade. Deus é amor, é uma frequência total de amor incondicional. O eu superior é a mesma coisa. Quando a gente fala o eu superior, ele está mais na espiritualidade, é porque realmente essa parte frequencial, ela é muito mais elevada. Então, não está aqui na fisicalidade. Ele está junto com a gente, mas é uma energia, é uma frequência. É a tua frequência mais elevada. Sim, é o teu perfeito. Eu mais elevado. E assim, Clay, aí eu quero voltar um pouquinho, porque a gente falou sobre o entusiasmo e, legal essa parte, bem interessante, assim, me colocando no lugar das pessoas, tá? Legal, interessante, a gente tem que ter o entusiasmo, digamos que a todo momento, para que a gente consiga manifestar a realidade que a gente deseja. Ok, mas vai chegar momentos do dia a dia que o nosso próprio dia e as rotinas, ou até mesmo um trabalho cansativo, não vai nos deixar ter esse entusiasmo. A minha pergunta não é nem como se manter, é como dentro da nossa mente falar dessa forma. Poxa, ok, eu não tô conseguindo seguir o entusiasmo. Eu não quero ficar chateado por causa disso. Porque vai parecer que eu tô me pressionando a ficar no entusiasmo toda hora. Será que isso não iria acabar atrapalhando? Como é que tu vê isso? Com certeza. Atrapalharia porque tu entra na cobrança. Boa, legal. Né? Então, quando tu tá na cobrança, tu não tá no entusiasmo. Tu tá na parte negativa. Então, Bashar fala o seguinte. Entre no teu entusiasmo, faça o melhor possível dentro daquilo, mas não fique na expectativa. Não insista na expectativa ou no resultado. Não insista que aquele resultado tenha que ser do teu jeito. Então, vamos supor que eu coloco entusiasmo numa coisa aqui, mas em seguida eu passo por algum problema. Ok, tudo bem. E tentar olhar sempre o lado positivo de tudo que acontece contigo, mesmo sendo negativo. Então, por que aconteceu isso? Tudo tem uma explicação, né? E sem se cobrar. Mas o que acontece?
às vezes, as pessoas, elas querem fazer várias técnicas ao mesmo tempo, né? Então, elas pegam meditação. Todas as meditações são válidas, eu não estou falando contra nenhuma. Todas as meditações, todas as ferramentas, elas são muito válidas e estão vindo para agregar, né? Mas às vezes as pessoas pegam, hoje eu vou escutar meditação de um, amanhã de outro, depois de outro, aí depois de manhã já não sei mais o que eu escuto. Elas estão nessa pegada, assim, sabe? Eu acho que tá tudo muito louco. Então, o que tu pode fazer? Escolhe aquilo que é melhor para ti. Por quê? Porque tu precisa reprogramar tua mente. Tu não consegue ir pro entusiasmo sem entender qual é a crença que tu tem que não te deixa sentir entusiasmo naquele momento. Então, ok, entro no entusiasmo. Faço o melhor que eu posso dentro daquele entusiasmo. Verifico qual é o meu sistema de crenças. Não entro na expectativa. Verifico qual é o meu sistema de crenças, porque eu tenho que investigar esse sistema de crenças o tempo todo. Só que essa investigação, ela não pode ser maçante, ela não pode ser cansativa. Então, por exemplo, eu não consigo fazer isso aqui. Eu acho que eu não sou boa o suficiente nisso, né? Então, eu vou deixar de fazer porque eu acho que eu não sou boa o suficiente. Entra no teu sistema de crenças, percebe onde tu achou que não era boa o suficiente, mas olha isso com amor, com gratidão. Bashar fala muito disso, né? Primeiro tu olha isso, percebe qual é a crença, depois tu sente gratidão por ela ter existido, depois tu vai refazer essa crença, ou seja, tu vai criar uma crença que condiz com a tua realidade. Então, se eu pensava, eu não sou boa o suficiente, agora eu tenho que pensar, eu sou maravilhosa. Eu posso tudo que eu quero. Isso condiz com a minha realidade. E cada um vai ter uma crença diferente daquela. Então, tu concorda que quando tu muda a crença de que tu não é bom o suficiente por uma crença de que tu é muito bom, tu já tá no entusiasmo? Então, se policiar o dia inteiro? Não precisa. Mas se perceber. Não é se cobrar, é se perceber. O que eu passo a maior parte do dia emanando? Qual é a frequência que eu tô a maior parte do dia? É reclamação? Ou é aceitação? Como? A maior parte das pessoas está na reclamação, no julgamento, né? Então, teve até, não sei se tu vai falar sobre isso, mas eu já vou falar. Teve uma pessoa que falou assim, então quer dizer que tudo é espelho, tudo que eu vejo no outro... eu anotei essa pergunta, mas pode ir. Tudo que eu vejo no outro tem a ver comigo? Então quer dizer se eu vejo um ladrão é porque eu sou ladra? Né? É que o pessoal acaba 880. Né? 880. Pô, gente, vamos lá, né? Nós somos adultos. Não é a todo momento que a gente vai usar aquela questão da psicologia que eu falei das sombras, que o Bashar fala. Não funciona dessa maneira. Somos adultos, temos que entender. Às vezes a gente parece que a gente tá falando entre linhas, mas na verdade a gente tá falando aquilo que a gente quer falar. Você que tá entendendo errado na maioria das vezes. Então, assim, não estamos falando na maioria das vezes de algo que realmente vai acontecer a todo momento, né? Mas, assim, a questão da sombra, vamos lá. Poderia explicar para as pessoas que não entenderam direitinho como é que funcionam essas sombras? Até no próprio exemplo que eu falei da menina, ela olhava para a cunhada dela e ela achava que a cunhada dela era arrogante, pretensiosa. E qual era a sombra dela? O contrário, ela se sentia insignificante, ela não se sentia à altura. Então, é exatamente o que eu estou vendo no outro? Não, mas o outro está me mostrando que eu preciso mudar em mim. Então, se eu olho para o outro... Porque tem várias pessoas que eu vejo que são ladrões, mas nesse momento não estão interferindo na minha realidade. Quando alguém interfere na minha realidade e eu sentir uma emoção por conta disso, eu tenho que me perceber o porquê eu estou sentindo aquilo. Então, se eu falo, aquele cara é ladrão, o tempo todo eu estou falando, aquele cara é ladrão. Por que eu estou falando isso? Porque no meu sistema de crenças existe alguma história, isso daí eu pego da Elaine Urives, que diz que o meu pai foi um ladrão, ou meu pai foi enganado pelos sócios dele, pelo irmão, pelo tio. Tem uma crença de que eu não consigo lidar com o julgamento ou com a justiça. Eu não consigo lidar com essa justiça. Então, eu cresço com essa crença e eu olho para o outro e vejo que ele é um ladrão.
Não é porque eu sou uma ladra. Uhum. É porque eu passei por alguma situação na minha vida que remete a essa mesma situação. Por isso, investigar as crenças. Sim. E assim, ó, vamos voltar um pouquinho ali para as crenças, inclusive tu acabou de terminar com essa palavra. Assim, ó, tá, ok, identifiquei a minha crença, perfeito. Tu acabou de explicar que a gente tem que voltar até o momento onde que se instalou aquela crença. Beleza. Mas agora eu quero implantar uma nova crença na minha vida. Quanto tempo vai demorar? Porque o pessoal gosta disso, gosta do hackzinho, gosta de saber, pô, quanto tempo eu vou demorar para fazer isso daqui? Eu sei, já vou responder, né? Eu gosto de fazer perguntas e já responder. Vai depender da pessoa e vai depender da intensidade dela. Mas assim, todo mundo vai conseguir implantar uma crença e ela vai conseguir usar isso pelo resto da vida? Ou será que aquela crença que foi implantada por muito tempo não vai voltar? Não. Não? Todo mundo tem uma escolha. Uhum. Todo mundo pode acessar uma realidade diferente. Porque essa realidade diferente, ela já existe. Independe daquilo que aconteceu contigo. Independe do teu, entre aspas, passado. O futuro já é real, lembra? Essa realidade a gente está trocando a milhares de frames por segundo. Então, agora é uma nova realidade, é uma realidade o tempo inteiro. Então, se eu acesso uma realidade onde a minha crença foi modificada, aquela antiga não existe mais. Teve eu acho que eu posso falar, um rapaz que ele disse que ele sempre se sentiu muito depressivo, tá falando pro Bashar. E Bashar disse pra ele, tá, mas o porquê? O que acontece quando a pessoa se sente depressiva? Daí já responde uma pergunta que tem aí sobre depressão também. Eu trouxe ela também. Ah, tu trouxe? Trouxe. Posso ler? Pode, e aí tu já pode, continua, pode. então? Tá, legal. É que eu separei algumas perguntinhas aqui, pessoal. E aí, como a Clay já tocou nesse assunto, eu também queria falar sobre o nome do inscrito. Que é o Rei Sadami. Eu não vou conseguir falar o nome dele, mas é esse aí. Quem tem depressão não tem entusiasmo por nada. O que o Bashar diria sobre isso? Agora pode continuar. Eu vou falar mais algumas perguntinhas daqui a pouco. Pode continuar. Então, Bashar diria o seguinte, que tu tem tanta força, porque ele faz uma analogia com o elástico. Então, tu tá puxando o elástico para a sombra, tu tá puxando tanto para a sombra, que se tu soltar esse elástico, tu vai direto para a luz. Mas tu tanta resistência, tu tá segurando tanto nessa sombra, por quê? Porque a gente tem na nossa consciência, na nossa mente, um mecanismo que ele chama que é mecanismo motivacional, que vai fazer, e ele diz que isso acontece o tempo todo, para todo mundo, sem exceção. Tu vai sempre ir para um lugar que tu acha que é mais benéfico para ti, e tu sempre vai te afastar daquilo que tu acha que é menos benéfico para ti. Só que o ser benéfico ou não tá ligado a uma crença. Então, muitas vezes a pessoa tá puxando esse elástico, nessa parte escura, né? E tá segurando esse elástico porque para ela, em algum momento, ela acha que aquilo é mais benéfico. Por conta de alguma crença. Ou porque ela tem medo de soltar e deparar com essa luz toda, com esse ser maravilhoso que ela pode ser, e ela não tem coragem de ir. Sim. Por conta de uma crença. E às vezes é até um benefício, e não é da forma de tipo, nossa, estou ganhando por estar depressivo. Não, é que existe um benefício por trás. Por exemplo, alguém que está ali te acalentando naquele momento, você gosta do jeito que a pessoa te cuida. E sempre não, né? Em alguns momentos vai ter o benefício da dor também. E é interessante que a gente perceba, pô, eu quero ficar com esse benefício enquanto eu tô na dor, ou eu quero ficar livre dessa dor e tendo outros benefícios na minha vida? Uhum. Eu acho que eu vejo mais dessa forma. Inclusive esse rapaz, ele dizia que ele tinha sempre, ele durante a maior parte da vida, ele viveu na depressão e outras coisas mais profundas. Aí até Bashar falou, nossa, que corajoso, né? Coragem. Então tem tanta força, tá segurando esse elástico tão forte, por que tu não solta esse elástico? Aí ele disse, eu tô aqui por isso, eu queria soltar esse elástico. E o que pode acontecer se tu soltar esse elástico? Não, eu não sei. Mas então, por que tu tá com essa depressão? O que aconteceu que te levou para essa sombra? Ele disse, a maioria das vezes, 99%, eu sempre me interessei por pessoas que eram complicadas, ruins. Aí ele disse, mas por quê? Porque tu acha que tu não pode ter alguém melhor? Ele disse, eu acho que eu não posso ter alguém melhor. Mas por quê? Porque eu acho que eu não sou bom o suficiente. E daí ele vai indo nas crenças, vai perguntando. Então, por isso que mesmo tu estando depressivo, doente, de qualquer forma, devagar, tu vai te perguntando
O que eu estou ganhando com isso? O quê? Por que isso está aqui? Tem uma frase aqui que Bashar diz, pede pra gente falar, e eu vou aproveitar esse gancho para falar essa frase também. Deixa eu só... Aqui, ó. Ele fala que nas investigações de crença, né? É para falar o seguinte. Eu escolho me sentir depressivo. No caso da depressão. Eu escolho me sentir depressivo. E eu escolho me sentir depressivo porque eu acredito que isso me serve de alguma forma. Para que isso me serve? Aí ele diz que quando tu faz essa pergunta, o teu cérebro, a tua consciência vai onde se originou a crença de que serve para alguma coisa se sentir depressivo. Aquilo está servindo para alguma coisa. Ou porque tu tá com medo de perder alguém, ou porque tu tá com medo de ganhar alguém. Ou porque tu tá com medo de ser reconhecido e perder amigos. Sempre tem um benefício. Que, por mais estranho que pareça, ou negativo nesse sentido, né, da depressão, é bom frisar muito isso, né? É inconsciente. Ninguém cria conscientemente. Todas essas crenças estão no nosso inconsciente. O problema é que nós somos 95% inconsciente. Só 5% conscientes. Então, a maior parte da nossa realidade, ela é criada através do que nós temos no nosso inconsciente. Por isso que ir investigar essas crenças, perceber o que eu estou ganhando com isso, para que isso me serve. E para isso, para todas as crenças, tudo. Não sou bom o suficiente, ok. Por que eu ganho me sentir que eu não sou bom o suficiente? Por que eu preciso me sentir assim? E para que me serve sentir assim? Tu vai chegar numa resposta. Só que ele pede para fazer isso, assim, ó, entra num estado meditativo. Não é meditação, mas coloca uma musiquinha, baixa um pouco a frequência, né, da tua mente, dos teus pensamentos, deixa num ponto zero, tenta deixar assim, através de algumas técnicas do Eckhart Tolle, aquele que eu falei, dos 2 minutos, escutando só o som mais longe que tu conseguir escutar. Sim, tu falou isso no último episódio, né? Foi bem interessante. Porque é o momento em que a tua mente, ela entra em ponto zero. Tu não tá pensando mais naquilo que tu tem, tu tá tentando ouvir um som e sentir o teu peso do corpo. Né? Então, tu tá nesses 2 minutos e passa muito rápido, tu pode fazer isso. Fica nesses 2 minutos e depois te percebe. Por que eu estou assim? O que eu acredito ser verdade sobre isso? Qual é a crença que eu tenho de me sentir assim? Me sinto angustiado. Por quê? Por que isso me serve? De onde é que vem? E vai investigando. E a resposta vem. Porque Bashar fala que isso acontece, ele fala, vou ler aqui exatamente o que ele falou, bem. Porque eu não decorei. Ele chama isso de circuito mental. Ele explica que essas frases fazem o nosso cérebro voltar para o pensamento que originou aquela crença, quando tu fala essa frase. Então, quando perguntamos de volta para nós mesmos, né, colocamos nossa consciência na rede neuronal ou neural que iniciou aquela crença. Para que a gente possa, de primeira mão, saber que para que aquilo está sendo validado? Para que aquilo está valendo? Para que aquilo está servindo? Qual que é a pergunta mesmo que ele pede para falar? Eu escolho me sentir, assim. Pode falar e eu vou anotando aqui. E eu escolho me sentir assim, porque eu acredito que isso me serve de alguma forma. Para que isso me serve? Caramba, isso faz sentido. E várias coisas que eu tenho ainda no meu coração, digamos assim, que eu tenho algumas histórias que eu não consigo deixar de lado. E talvez não, né? Eu acredito que fazendo essas perguntas, que inclusive essa pergunta me lembra muito do se, então, na questão da psicologia, que é muito usado. Se acontece isso, então, tal coisa. Bem interessante como são interligados esses tipos de técnicas, né? Inclusive, continuando falando sobre técnicas, tu falou ali sobre algumas técnicas que a gente não falou no último episódio. E aí eu quero pular algumas coisinhas, eu sei que a gente tem bastante coisa para falar, mas eu queria falar sobre essa questão. O que são essas técnicas que podem ser usadas do Bashar para melhorar a nossa vida, para que a gente consiga,
sair dessa dor que as pessoas normalmente estão. E principalmente, como utilizar elas no dia a dia? Tá, em relação à música, Ah, música é legal. Bashar diz que essa música, ela te libera das mágoas do passado, Uhum. né? Ela te libera da culpa que tu sente. E também ela te ajuda na parte de saúde, né? Mas é mais para nos libertar mesmo dessas mágoas do passado. Então ele pede para que durante 3 minutos tu escute, feche os olhos, fique no lugar onde ninguém vai te chamar e fica por 3 minutos ouvindo a 7ª Sinfonia de Beethoven no segundo momento. Acho que é segundo movimento. Uhum. Segundo movimento da 7ª Sinfonia de Beethoven, né? E que já tem. Se tu colocar ali Beethoven, segundo movimento, já aparece, tem um monte. 3 minutos, tu pode ouvir 3 minutos. Tem uns vídeos que eu vi também que tá escrito Bashar, e daí fica mais de 1 hora tocando. Sempre esse segundo movimento da 7ª Sinfonia. Porque Beethoven era um cara realmente que ele vibrava muito alto. Interessante até falar isso, porque teve uma mulher que, num dos workshops, disse pra Bashar assim: eu me sinto louca. Minha família acha que eu sou louca, né? Ele, mas por quê? Bem, primeiro porque eu tô aqui falando com um alienígena. Uhum. Né? Então já me chamaram de louca só por ter vindo aqui. Aí ele disse, bem-vindo ao mundo dos loucos. Aí ele disse, me diz uma pessoa no seu planeta que inventou alguma coisa que era considerada normal. Qualquer um. Ela, não lembro de nenhum. Ele disse, exatamente. Bem-vindo ao mundo dos loucos. Porque os loucos, eles pensam além da caixa. Eles saem daquela zona de conforto. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Elas se vencem pelo ego. Hélio Couto fala assim, tem pessoas que elas são tão apegadas no ego que nem a própria consciência, eu superior, dizendo para elas, faça diferente, ela vai dizer, não quero, né? Ninguém vai mandar em mim. Nem sendo o meu eu superior, não quero que mande em mim. Por quê? Porque tá com aquela crença de que o ego, daquilo que tu aprendeu, aquilo que te ensinaram, é só aquilo que é verdadeiro. Às vezes eu também quero falar sobre os comentários, né? Que a gente falou antes aqui, eu queria falar de início e não falei. Não, vamos lá. Eu achei muito interessante os comentários e eu fiquei muito feliz, muito grata mesmo. Não para validar alguma coisa minha, nada disso, mas porque eu percebi como as pessoas estão despertando. Então, e as pessoas despertando mesmo, saindo da caixa, querendo se conhecer, querendo entrar para uma realidade diferente. E não só isso, elas sabem que elas podem entrar para uma realidade diferente, elas têm essa certeza. Só que elas não sabem como, o passo a passo, né? E daí Bashar, ele traz uma facilidade nesse sentido com algumas técnicas. Né? E tem outras ferramentas também que são usadas por várias outras pessoas que também te ajudam muito. Barras de axis, através de perguntas. Então, uma das coisas que eu diria para a pessoa, começa a fazer diferente a tua vida. Mas eu já tentei. Não tentou. Não. Se tentou, desistiu na primeira semana. Porque quem tenta realmente, quem está disposto, quem tem disciplina e se compromete, consegue mudar sim. Às vezes até pode demandar um pouco de tempo, mas tem que ser intencional e fazer todo dia praticamente, né? Até que se instale essa nova crença, até que se instale esse novo hábito na sua vida. Ô, Clay, mas aí tu antes de começar o episódio, falou sobre o eco. E aí eu acho que o eco entra nessa técnica. O que seria o eco de Bashar? O eco é quando a gente está querendo manifestar uma realidade diferente e a gente está se percebendo diferente, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, né, que vão te levar a pensar assim, nossa, mas parece que eu não estou fazendo nada, porque isso aconteceu de novo comigo, sabe? Uma situação, um fato que aconteceu na tua vida novamente. Vamos supor que está tudo bem, de repente acontece algo ruim. Aí tu diz, nossa, mas não podia acontecer algo ruim porque eu tô manifestando coisas boas, como é que aquilo de ruim foi acontecer? Bashar diz que isso é um mecanismo da nossa consciência também e que ele serve para quê? Para mostrar pra gente o quanto a gente conseguiu acessar uma outra realidade. Porque não é o que acontece, é como eu vou reagir àquilo. Então, por exemplo, se antes alguém dizia pra mim,
sei lá, insuportável, né? E aquilo me deixava com muita raiva. Hoje, se alguém falar tu é insuportável, eu vou dizer, tá, ok, né? É um reflexo só. Não sou eu que sou, né? Porque se é tu que tá falando, tu não sou eu que sou. Entende? É a forma diferente. Então, por exemplo, ele dá o exemplo de uma menina que ela sempre trabalha com chefes que são rudes, maldosos, colocam ela para baixo, não conseguem perceber o quanto ela tem de potencial. E essa menina, ela vai trabalhar em várias empresas, ela sempre pega chefes do mesmo jeito. Vai chegar um momento em que ela vai dizer, não, eu não aceito isso. Porque agora eu tô olhando mais para mim. Então, a forma como tu reage às coisas que acontecem na tua vida te mostram o quanto tu tá conseguindo trocar de realidade. Interessante isso. É tipo um teste, digamos assim. É um teste. Tá. É um Legal, teste. legal, faz sentido. E assim, ó, a gente tá falando sobre melhorar a nossa energia, melhorar a nossa vibração. E o pessoal daqui do meu podcast, ele adora esse papo de energia. Que eu acho até que traduz um pouco mais sobre tudo que a gente tá falando, um pouquinho, vai. E aí, o que acontece? A gente também falou sobre aquela pirâmide, né? Como é que é o nome? Aquelas pirâmides que vai da inveja até o amor? Ah, não, Que a gente falou? escala. Isso, escala, não é pirâmide. Escala do David Hawkins. Digamos que seja até mais ou menos um pouco de energia também. Como é que a gente consegue mudar a nossa energia de algo ruim, por exemplo, o cara depressivo, não preciso dar esse exemplo novamente, mas como mudar? É no nosso ambiente, porque até tem uma pergunta sobre, quais músicas eu deveria ouvir? Será que eu deveria parar de ver TV? Como é que a gente consegue mudar de energia daqui para cá, para que a gente consiga melhorar o nosso entusiasmo e conseguir manifestar o que a gente quer? Tá, aí a gente cai nos erros que a gente comete, né? Boa, podemos falar sobre os erros. Porque os erros é que fazem com que tu fique na mesma frequência, né? E o que eu faço de errado, por exemplo, para me manter nessa mesma frequência? Então, primeira coisa, comportamento. Eu me comporto sempre da mesma maneira. Então, eu vou acordar de manhã, eu vou levantar. O que eu vou fazer? Aliás, antes de levantar, pego o celular e olho uma mensagem, um Instagram, seja o que for. Então, já começa o erro por aí. Porque dependendo da mensagem, dependendo do que tu viu, se alguém falando muito bem de outra pessoa, depende de como tá a tua vida, tu já vai ficar com uma certa raivinha da tua vida, não tá assim, então já começa o teu dia errado. Então, esse é um dos grandes erros. Primeiro, pegar o celular. O que você deveria fazer primeiro? Abrir o olho. Já agradece por abrir o olho. Por quê? Porque tu é muito sortudo. Tu tá vendo. Tu tá conseguindo enxergar. Então, só por isso. Começa fazendo isso. Agradece. Pega o celular e tu pode pegar para colocar uma meditação. Ouvir uma meditação, ouvir frases de afirmação. Várias coisas que tem do Joe Dispenza. O Joe Dispenza tem uma meditação de 4 semanas que é incrível. Aí chega na última meditação, ele faz uma abertura da pineal. É muito interessante. Então, as pessoas, elas não conseguem ter essa frequência. Qual é o outro erro? Falta de disciplina. Por quê? Porque faz isso um dia, 2, 3, uma semana, um mês, 2 meses e nada aconteceu. Aí a pessoa diz, não tá adiantando. Como é que tu vai mudar uma crença de 40, 50, 30 anos instalada na tua mente? Quando tu começa a mudar o teu comportamento, a forma como tu encara o teu dia, como tu vive o teu dia, tu muda a tua frequência, tu muda a tua realidade. Então, tu deixa de passar, imagina assim, tu deixa de acordar reclamando para acordar agradecendo. Tu deixa de ser aquela pessoa do dia anterior. Aí quem fala muito disso é Joe Dispenza. Por quê? Porque a gente está falando de Bashar, mas junto com Bashar, tem vários outros autores como Deepak Chopra, Joe Dispenza, Joe Vitale, Neville Goddard, Joel Goldsmith, Hélio Couto, Greg Braden, sabe? Vários autores, Napoleão Hill, que falavam a mesma coisa. Que falam isso. Nós somos frequência. Mas eu percebo que existe uma resistência nas pessoas de aceitar isso. É mais fácil tu ficar na zona de conforto. É mais fácil tu ficar sentado na televisão, vendo um filme, do que fazer uma técnica.
Então, o que tu tá escolhendo? Ficar vendo um filme, por menor que seja, ou fazer uma técnica? Tu tá escolhendo por ti ou pelo filme? Uhum. Aí, mas por quê? Porque nós somos muito acostumados a viver no negativo. Já vem lá do nosso cérebro reptiliano, né? Viver mais da parte negativa, da sombra. Mas quando tu começa a despertar para essa luz e perceber qual o teu potencial, o que tu pode conseguir na tua vida, tu não... muitas vezes, eu, por exemplo, eu penso assim, ó, por que eu não descobri isso antes? Isso eu tenho pensado há bastante tempo, né? Mas, cara, se eu tivesse descoberto isso antes, isso é uma coisa que deveria ser ensinado em sala de aula. As crianças deveriam aprender que elas têm todo o potencial. Elas já sabem disso. Só que com o tempo elas vão sendo ensinadas a não ter esse potencial. Porque daí começam umas crenças, né? Então elas são julgadas pelas pessoas que estão ao lado delas. Sim. E assim, no dia a dia, aí a gente volta nos erros, né? Tá, a gente falou sobre o comportamento e também sobre a tua outra questão que tu acabou de abordar. Só que assim, a gente assiste e consome muita coisa na internet. Eu adoro falar sobre esse papo e eu acho que eu vou falar cada vez mais no cuidado que a gente deve ter ao consumir coisas na internet. Assim, claro, o pessoal pode ficar à vontade para assistir entretenimento, fofoca, mas o quanto isso prejudica uma pessoa de fato, pegar o celular logo que acorda, ficar assistindo fofoca, ficar assistindo a vida das pessoas, de influencers, o que isso vai mudar na vida da pessoa? Que tipo de energia ela traz para ela? Tu poderia nos dizer o quanto isso afeta energeticamente alguém? Afeta completamente. Por quê? Quando tu ouve, por exemplo, uma notícia ruim, tá? Imagina que tu tá num restaurante comendo e o jornal falando sobre várias mortes. Foram decapitados, foram esmagados. O que entra no teu inconsciente? Lembrando que o nosso inconsciente, ele é uma terra fértil. Tudo que tu planta, dá. Como é que o teu inconsciente, como é que a informação chega no inconsciente? Através daquilo que tu ouve repetidamente. Uhum. Nós somos hipnotizados diariamente. Então, se eu quero mudar uma das coisas, se eu quero mudar minha realidade, eu tenho que parar de assistir TV, canal aberto. Eu tenho que parar de escutar notícia ruim, rádio, jornal, qualquer coisa. Mas é uma escolha. Uhum. Aí a pessoa vai dizer, não, mas aí tem a minha novela. Então tu tá escolhendo ficar nessa frequência. Mas não diz que tu não pode mudar de frequência. Não diz que tu não tem escolha. Não diz que isso é impossível pra ti. Porque eu vejo que as pessoas falam isso. Elas falam por quê? Porque elas não tentam. Outra coisa que elas falam, até tinha colocado aqui cobrança também. Uhum. A outra coisa é o julgamento, né? Elas adoram julgar as pessoas. Eu acho bem interessante porque as pessoas seguem à risca determinada filosofia, religião, mas não tão à risca assim, né? Porque elas falam, na católica, qualquer outra religião, na Bíblia, diz o seguinte, Jesus dizia o quê? Da maneira que tu julgar, vai ser julgado. O que ele quer dizer com isso? Que o que eu emano, eu recebo. Uhum. Não é a mesma coisa que baixar? E por que então eu vou julgar? Aí as pessoas dizem, nossa, porque teve alguém que diz, ela não falou de Jesus, né? Por que Bashar falaria de Jesus? Bashar fala que Jesus é um dos maiores mestres que a Terra teve, né? E que ele veio realmente para ensinar a despertar. Ensinar o potencial que o ser humano tem. Porque ele dizia, vós sois deuses. Vocês poderão fazer as mesmas coisas que eu e até mais. E ele dizia, bate e a porta se abrirá. Ele não dizia bate, 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 insiste. Não, bate e a porta se abre. Pede e recebereis. Ele não falava, suplica, te humilha. Não, só pede. Mas as pessoas, elas escutam isso de um alienígena, né? E dizem que tá errado porque é de alguém que tá em outro planeta. Aí eu acho mais interessante ainda, porque assim, eu acho que as pessoas deveriam estudar um pouquinho mais, porque o nosso planeta Terra, ele está dentro de uma Via Láctea. Ele está dentro de uma galáxia que se chama Via Láctea, certo? Dentro dessa galáxia existem bilhões de outros planetas. Estrelinhas, né? Sóis,
bilhões dentro da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Só que teve na NASA, como é que é? O telescópio, Hubble. Aham. Ele detectou que no universo observável tem mais de 2 ou 3 trilhões de galáxias. Então, se dentro da nossa galáxia tem bilhões de planetinhas, dentro de 3 ou 2 trilhões, que eu não lembro agora o número exato, mas foi 2 ou 3 trilhões, que eu sei que o telescópio de antes tinha detectado só 100 mil, 200 mil, e ele chegou lá e disse, não, tem 2 trilhões de galáxias no universo observável. Por que só aqui teria vida? E ainda uma vida onde o ser humano mata o outro por conta da cor, da religião, da política, de ideias, do social, sabe? Onde o ser humano vibra tão baixo, acha que o Criador, sendo essa magnificência que sendo esse amor incondicional, iria criar só vida nesse planeta mesmo? Com pessoas que têm uma perspectiva de vida de 80, né? 70, 80 anos, não sei. Mas não é para parar, para pensar um pouco e se perguntar qual é o problema de ter vida em outro lugar. E ainda vida que pode ajudar a gente. Por quê? Porque os pleiadianos, por exemplo, eles passaram pela mesma situação que a gente está passando. Porque nós estamos passando por uma transição planetária, né? Os pleiadianos passaram pela mesma situação que a gente está passando. E eles vêm ensinando a mesma coisa. As mesmas coisas que Bashar também. Aí tem várias outras pessoas que vão falar sobre os pleiadianos aqui, tenho certeza. Eu tô louco pra chamar alguém aqui que saiba falar sobre Ashtar-Sheran. Então, se você conhecer alguém, vai lá no perfil dessa pessoa e fala assim, o cara lá o Ângelo, o carinha lá do Senso Comum, te convidou pra participar lá do episódio, faz isso. Porque eu tô louco pra chamar alguém sobre Ashtar-Sheran, acho que seria bem interessante. Mas assim, Clay, o que acontece, né? Somos pessoas agregárias, precisamos de outras pessoas. Seria interessante, então, ter um grupo de pessoas para que a gente consiga melhorar a nossa energia, estudar mais. Inclusive, tem a tua imersão. E aí a tua imersão muito provavelmente vai ter outras pessoas que vão poder conversar com elas mesmo, ou até mesmo contigo, com as outras pessoas que vão trabalhar junto contigo, que daqui a pouco tu vai falar. Mas eu quero saber assim, aí depois tu fala sobre a tua imersão. Mas a questão seria interessante então a gente colocar outras pessoas ao nosso redor para que a gente consiga manifestar mais rápido? Ou até mesmo aumentar a nossa energia? Seria muito interessante, mas o problema desse processo é que ele é um processo muito solitário. Porque tu percebe que existe uma resistência muito grande também das pessoas, né? Em querer mudar, em querer acessar uma outra frequência. Mas ao mesmo tempo, o que eu percebo na maioria das pessoas, a queixa delas, né? Eu gostaria de falar com pessoas que tivessem isso, que soubessem desses assuntos, que falassem sobre Ashtar-Sheran, que falassem sobre pleiadianos, que falassem sobre andromedanos, centaurianos, sabe? Que falassem sobre várias outras coisas, né? Sobre como mudar realmente a frequência, falassem sobre o campo vibracional ao nosso redor. E as pessoas, elas estão tendo uma carência muito grande. Por quê? Porque elas começam a falar sobre isso e a entender isso e entrar para essa nova realidade, e elas vão se afastando de outras pessoas, ou as outras pessoas vão se afastando delas. Mas não é por conta de frequência. Não é porque a pessoa deixou de gostar de ti. É porque ela ainda está vibrando naquela frequência. Então, se ela está numa frequência de medo e tu agora está numa frequência de alegria, dificilmente tu vai encontrar com ela de novo. Só até encontra, mas não é mais a mesma amizade, não é mais o mesmo papo. As pessoas, elas sentem uma diferença muito grande até na própria família. Sente. Eu sinto isso bastante Eu tenho alguns amigos e tudo mais, adoro eles, mas parece que não ressoa mais. Acho que essa é a palavra. Não está mais ressoando. Adoro eles e tudo mais, mas estamos em ressonância diferente, digamos assim, energeticamente. Mas, assim, o que é essa tua imersão e como é que isso daí poderia ajudar essas pessoas? A imersão, ela ainda está sendo canalizada, né? Mas é como se fosse uma receita para o que fazer durante o teu dia inteiro para que tu possa realmente acessar essa realidade. Acessar uma realidade, mas essa realidade ela não tem como ser acessada instantaneamente. Ela tem que ser acessada aos poucos. Então, por isso que vai ter, nessa imersão vão ter técnicas, tem outras pessoas também que vão falar sobre isso, que a Ingrid e a Aline, né? Que vão falar dentro do conhecimento delas, elas vão falar
vão ajudar muito, vão contribuir muito para essa questão, porque esses são assuntos que eu não domino. Uhum. Mas é para que... O que eu sinto? É para chegar nessas pessoas que não têm com quem conversar a esse respeito. Para essas pessoas que estão carentes desses assuntos. E para as pessoas que realmente elas querem mudar de vida. Elas precisam, elas têm uma urgência e não sabem por onde começar. Então, essa imersão é isso. É uma imersão de um dia só, mas a gente pretende dar o passo a passo para essa pessoa. Conversar sobre isso ali dentro também e depois marcar outras imersões, porque é muito assunto, né? É muita coisa para se falar. Mas pensa, porque uma das coisas mais importantes, o ser humano ele tem que entender que ele é a pessoa mais importante da vida dele. Não existe outra pessoa mais importante na vida dele. Eu sempre pergunto, quem é que tu ama mais? Fala, minha mãe e meu filho. Mas se tu não te amar mais, não tem como tu amar tua mãe e teu filho. Uhum. Então, trazer esse auto-amor, essa autoconfiança, porque as pessoas estão necessitando disso mesmo, de entender como que eu faço para me conectar com a minha essência, com o meu eu superior. O que acessar, o que ouvir. E tudo isso a gente vai estar falando dentro dessa imersão. Que legal, mas assim, vai ser online? Vai ser online. Vai ser online? Legal, porque aí consegue abranger muitas pessoas, porque aí tem pessoas até do Japão que já vieram conversar contigo, não foi? Sim. Então vai ser online e aí as pessoas podem acessar como? Tem algum link? Como é que vai ser? Tem o link, é link? O nome que fala? É o link. Não, mas é um link que tem. institutonovoeu.com.br. Tá, e lá vai ter Daí lá vai ter uma lista de espera, se não me engano. Porque quem tá resolvendo isso é a produção. Tá. Que tá fazendo isso. Mas nós temos uma lista de espera, né? Pra quem quiser daí ser notificado, aí deixa o nome lá. E quando sair, porque a gente não tem uma data marcada ainda. Tá, legal. Como tá sendo ainda, como eu te falei, tá sendo canalizado, ainda não tem essa data específica. Mas assim, entre janeiro, fevereiro, mais ou menos por esse tempo. Tá, interessante. Eu quero falar sobre essa questão de canalização, mas é o seguinte, eu vou deixar o link fixado, tá, pessoal? Nos comentários. Não vai ser na descrição do vídeo, tá? Por questão do YouTube. Vai estar no primeiro link, no primeiro comentário fixado, esse link para vocês acessarem, e lá vocês colocam para colocar o contato, alguma coisa, e aí vocês vão para uma lista de espera, é isso? Isso. Tá, então perfeito. Vai estar aqui no comentário fixado, caso você queira entender mais como é que vai ser essa imersão. Tenho certeza que vai ser bem valioso. Vai ser só um dia online? Vai ser só um dia online. Essa primeira imersão, sim. Só um dia online. Então tu pretende fazer mais? Pretendo. Que legal, tá. Tá só começando. Tá, bacana. Então eu vou me colocar lá no link de espera. Se vocês me acharem lá, vocês vão lá me dar um oi, tá? Tá, interessante. Então, tu me diz que tu também recebeu uma canalização para conseguir fazer essa imersão. Aí eu te pergunto, qualquer um pode canalizar algo ou eu tenho que receber de alguém? Como é que funciona a canalização? Qualquer um pode canalizar. Qualquer um, né? Qualquer um é médium, qualquer um pode canalizar. O Dario Anka, ele não era médium, né? E ele canaliza Bashar. O Lee Carroll não era médico, ele era um engenheiro civil ou alguma coisa assim, e ele canaliza Brian. Então, todos podem canalizar, só tem que se permitir estar na frequência. Tu tem que estar numa frequência muito boa para conseguir receber uma canalização. E às vezes é momentos, né? Porque tu não tem como estar numa frequência boa o dia inteiro. Outra coisa que as pessoas também precisam entender, eu não tenho que ficar rindo o dia inteiro. Não é isso. Eu tenho que perceber qual parte do meu pensamento eu tenho o dia inteiro. E sempre trocar a pergunta que eu tô fazendo pra mim. Então, é uma dica, né? Tipo assim, por que eu não consigo isso? Não. Como eu posso conseguir isso da melhor forma possível? Por que a pessoa falou mal de mim? Nossa, como isso pode se resolver? Como isso pode melhorar? Aí tu passa para permissão de receber. Então, a canalização é porque eu me permito receber. E daí eu recebi uma mensagenzinha pequenininha para trazer aqui, especialmente para esse podcast. Se tu quiser, quer que eu leia agora? Tá, tu tem? Tenho. Legal, eu vou adorar.
Vou adorar. Então tá. Tá, Ela é bem pequenininha, curtinha. tá, uma frasezinha. Não, é porque, na verdade, começou bem antes de eu perceber Aham, que estava sendo canalização. tá. Então, primeiro eu senti como se o corpo tivesse numa frequência, assim, tremendo por dentro. Uhum. Comecei a sentir isso. E depois eu comecei a sentir uma emoção muito grande. E daí eu tava escrevendo. Então, eu não conseguia escrever o que a mente estava mandando. Era muita informação e eu não dava conta de escrever. Então, tinha que sair rabisco, assim. Uhum. E depois eu tive que... Passei um trabalho para entender. Tá. Mas eu vou ler só a última parte, assim, Uhum. né? Que fala o seguinte. Foi dia 23/11 de 2025. Foi recente, então? Foi domingo. Foi domingo? Caramba, que legal. Tá, o que ela falou? Ou ele falou, a canalização. E essa consciência, esse ser, na verdade, está aqui agora. Uhum. Está aqui, né? Então, vai ficar mais interessante ainda, porque eu não tô lendo sozinha. Diz o seguinte: nosso objetivo é que vocês despertem. Nós amamos tanto vocês, e nos amamos tanto vocês, eu senti esse amor realmente. Um amor incondicional. Sabe, tipo, que vontade de pegar vocês e trazer pra cá. Uhum. Era assim, vontade de abraçar vocês. Então ele falou isso, nós amamos tanto vocês, já estivemos nesse lugar. Sabemos como é difícil acreditar que pode ser tão maravilhoso assim. Mas prometemos que se fizerem isso, além de viverem essa experiência de uma forma muito mais leve e feliz, um dia vão estar do nosso lado, no nosso lugar, ajudando a libertar outros seres que estão em outras civilizações aprisionados por crenças. Só lembrem quem são, se juntem a nós. Somos muitos, e amamos e admiramos muito vocês. Caramba, que interessante. E tu foi ouvindo isso? Como é que foi a sensação? Só fui escrevendo. Só escrevendo. Então tu literalmente saía dos teus dedos uma canalização. Tu sente uma emoção e tu sente as palavras vindo. Como se fosse um download, eu acho. Tá, então vamos lá. Meu Deus, eu tô muito entusiasmado agora com essa questão de tu ter canalizado. Qual foi a sensação, de fato, assim, do começo até o final? O que tu sentiu, o que tu ouviu? Como é que foi o teu corpo? Quando tu escreveu? O que aconteceu contigo? Tinha pessoas do teu lado pra ver? Como é que foi isso? Eu tava na praia, e como eu sabia que eu ia participar do podcast, eu fui escrever e ia responder algumas perguntas que estavam ali nos comentários. Então, eu tava fazendo um relato, eu tava colocando alguns tópicos, né? Era isso a pretensão era essa. Aí eu pedi uma folhinha de papel pra minha neta, e ela trouxe essa folhinha, e eu fui escrevendo alguma coisa em relação a esse podcast. Só que, quando chegou no final da folha, eu já estava percebendo, porque eu comecei a escrever com uma letra normal. Quando chegou da metade em diante, a letra já estava diferente. Aí eu virei a folha, né? A letra ficou totalmente diferente. Por quê? Porque eu estava falando junto e escrevendo. Então, eu escrevi, nós somos não sei o que. Eu chorando, daí o meu filho estava do meu lado e ele disse que ele ficou uns 15 minutos. Olha, levou tempo então, né? Porque ele disse que ficou uns 15 minutos olhando pra mim e eu tava ali. Então, ele percebeu como que tava a minha letra no começo e como ficou no final. E percebeu toda essa emoção, tudo aquilo que eu tava sentindo, porque começou com uma coisa leve, eu escrevendo. Sabe quando tu tem uma ideia e daí tu vai colocando no papel? Então, tu vai tendo essa ideia e vai colocando no papel. Só que essa ideia, ela começa a vir com muita informação, muito mais informação do que tu dá conta de escrever. E essa ideia, além de muita informação, ela vem com uma carga de amor, assim, que não tem como tu não te emocionar. Então, eu tava assim, num choro compulsivo, escrevendo, porque eu não podia perder o foco, não podia perder a escrita. Então, eu tinha que estar ali chorando e escrevendo. Aí, depois, a minha nora me trouxe outros papéis para eu escrever outras coisas. Que daí, quando eu comecei a escrever essas outras coisas, né? Esse outro caderno que eu peguei, ele faz parte já dessa imersão. Aí é tipo várias ferramentas que já estão sendo usadas por várias pessoas, né? Não é nada novo, porque nem tem como trazer algo novo. Mas é como usar essas ferramentas da melhor forma possível. Então, aí veio tipo como se fosse uma receitinha mesmo.
Aí eu fui escrevendo e eu deixei em casa. Não tenho como te falar o que é que tá escrito que eu não lembro. Ah, que legal, que legal. É. Eu fico assim, eu queria muito estar nesse local pra ver, porque eu acho incrível, assim, essa ideia de estar sendo canalizado. Eu já vi o Darry Uncle, eu nunca sei falar o nome dele. Eu já vi ele sendo canalizado e ele muda a forma como ele é. Ele muda a voz, ele muda os trejeitos dele, é bem diferente. Tu sentiu que tu mudou também fisicamente? Ou é algo muito mais na tua cabeça, nas tuas mãos escrevendo? Não, eu acho que mais eu não senti, eu não senti que eu mudei, eu não lembro, eu não consigo lembrar porque foi a primeira vez. Sim. Na verdade, não foi a primeira vez não, tá? É? Eu já recebi 2 mensagens, né? Eu até gravei a mensagem e coloquei no Instagram, no YouTube, que tem o canal lá no YouTube também, que estava desativado, eu ativei de novo. Mas aí eu coloquei lá 2 canalizações, que foram assim, ó, de um ano passado e depois levou uns 8 meses. A coisa assim de, se eu parar, né, em qualquer lugar que eu tiver, e colocar alguma música de vibração, de frequência elevada, vem muita informação. Só que eu não estava associando isso à canalização. Eu associei isso domingo. Domingo que eu senti. Ah, sim. Antes vinha, eu escrevia, né? E eu dizia, nossa, mas nem parece eu, né? Escrevendo isso. Aí eu li, gravei com uma musiquinha, deixei lá, tá lá no YouTube, no Instagram, pra quem quiser ouvir. Tem 2. E só que pra mim eu tava só escrevendo algo que tava vindo da minha cabeça. Só que depois que eu escrevi, eu pensei, nossa, mas como que veio tanta informação de uma vez só, né? E nessa vez, no domingo, eu senti essa informação vindo, mas eu senti também todos esses sintomas, assim, ó, físicos mesmo. De pele arrepiar, de chorar, de o corpo ficar meio dormente, uma coisa estranha. E lindo ao mesmo tempo. Então era uma sensação muito gostosa, assim, que tu tava vivendo naquele Maravilhosa. momento. Caramba, que legal, que legal. Sensação maravilhosa, maravilhosa, assim, não, é indescritível. Indescritível. Mas aí eu lembrei que o Lee Carroll também falou isso. Que a primeira vez que ele canalizou o Cryon, ele disse, tá, então eu vou sentar aqui na cadeira, né, e vamos ver o que vai acontecer. Porque ele era bem cético, né. Ver o que vai acontecer. Aí disse que a primeira coisa foi isso, ele disse que sentiu um tremor, eu acho que, se não me engano, foi isso. Mas uma compulsão, um choro compulsivo. Ele disse que ele não conseguia parar de chorar. E não porque ele estava triste, não, porque pelo amor que ele estava sentindo. É como se recebesse uma carga de amor, assim, ó, que tu não espera. É quando tu abraça teu filho. Sim. O amor que tu sente. Multiplica isso por... Essa é uma sensação muito gostosa, né? É. Diferente. Eu tenho tanta dúvida sobre isso. Falando em dúvida, na verdade, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Já pra ler, inclusive, se você tiver alguma dúvida, a Clay vai aparecer novamente aqui. Daqui a pouco tá virando figurinha carimbada aqui, tá? De verdade. Porque eu adoro muito o teu conhecimento, tenho certeza que as pessoas vão adorar. E aí, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que eu tenho certeza que a gente volta, tá? Bom, a parte lá ali da depressão a gente já falou, ok? Aqui, ó. Do John Magalarte. Sou bem ruim assim com os nomes, porque é o arroba de vocês, tá, gente? A gente consegue ver a aparência do eu superior? A gente basicamente respondeu essa, né? Que somos nós, como energia, e é só se pensar no eu do futuro da forma que você quer. Vai ser melhor ainda. Basicamente isso. Deixa eu ver aqui a próxima. Também temos aqui da Flávia. Aqui, ó. Essa daqui é boa. Porque é muito mais fácil vibrar no negativo. Podia ser ao contrário. Por que é muito mais fácil vibrar no negativo do que no positivo? Por conta das crenças. Pelo que a gente está acostumado. Quando tu é criança, tu geralmente, o que os teus pais te dizem? Não vai ali, não faz aquilo, cuidado, né? Cuidado, pode não dar certo. Não tô generalizando. Mas a maioria, sim. Então, te impede. Tu vai sempre acreditando que tu não pode fazer o teu potencial. Porque ninguém acredita nisso. É difícil tu acreditar que tu... Como essa canalização diz. É difícil acreditar que pode ser tão maravilhoso. É difícil acreditar que tu pode escolher uma realidade que tu determina pra ti, que tu quer ver pra ti. Então, por isso as pessoas ficam vibrando no negativo por conta dessas crenças. Tá. É muito mais fácil vibrar no negativo. Sim.
Justamente porque também tem aquela questão evolutiva da gente pensar que sempre vai acontecer algo com a gente para que a gente tenha a nossa preparação. Mas é interessante que, pô, não precisamos agora pensar sempre que algo negativo vai acontecer de fato, né? Somos pessoas racionais, principalmente agora, né? Então acredito que, pô, pensar, tá, algo negativo vai acontecer, de fato vai acontecer, ou isso daqui é só imaginação da minha cabeça? Pô, se é só imaginação da minha cabeça, se coloca no seu lugar, venha para o presente, perceba que aquilo não vai acontecer. Na maioria das vezes é só ruminação. Vai ter. E aí tem uma coisa que liga nisso, do pensar negativo, que é sobre o que a Ana Cleide Carvalho perguntou. Que tipo de música devemos ouvir? Chopin, Uhum. Beethoven, né? Para quem não gosta muito dessas músicas, tem um canal do Valdir Soares no YouTube, que ele traz umas músicas, eu acho que é feito com o IA, mas elas têm uma frequência tão elevada, elas te dão muita motivação, então é muito legal tu acessar. E ali dentro desse canal também tem vários vídeos desses estudiosos, né? Junto com Bashar, ou só eles também. Tem vídeos que é de Joe Dispenza, Eckhart Tolle. Então, vale a pena acessar para pegar essas músicas ali. Uhum. E uma coisa que é bem importante também, as pessoas elas costumam pegar no YouTube músicas de frequência elevada. Tá. Mas teve um rapaz que, no episódio de um podcast, que ele falou que eles têm um aparelho onde eles medem essas frequências. Uhum. E ele disse que vários vídeos onde tem ali 400, 500 Hz, 700 Hz, dentro desse vídeo, às vezes pode ter uma frequência muito baixa que vai acabar com a tua cocriação. Eu falei sobre isso aqui no podcast, sabia? Faz um tempinho já, porque assim, não temos como saber se aquele título lá é verdadeiro e o cara baixou de algum lugar. Porque quando as pessoas baixam um áudio, seja lá de qualquer lugar, ele vai vir com um pouquinho assim de qualidade a menos. E cada vez mais que tu vai baixando aquele áudio, vai diminuindo a frequência, digamos assim. Então assim, é interessante que a gente vá em sites confiáveis para buscar esse tipo de música, ou também aqueles vídeos que provavelmente deram algum resultado para as pessoas, aí tu pode olhar os comentários, seria basicamente isso, né? Também. O Hélio Couto, por exemplo, ele pede para não acessar no YouTube nada do que ele faz, porque o Hélio Couto tem muitas reprogramações. Sim. Então, ele tem reprogramação para coragem, alegria, prosperidade, dentro do site dele, heliocouto.com.br. Então, ele diz, não acessem através de YouTube, porque qualquer vírgula, palavra, letra que tiver ali diferente, vai modificar completamente o que eu estou passando. A reprogramação. Uma das coisas que a pessoa precisa fazer é essa reprogramação mental. É uma das tarefinhas, assim, do dia. Né? Então, acordar. Vamos dar os passos, assim, um pouquinho? Acordar agradecendo. Não pegar o celular, colocar uma musiquinha ou uma meditaçãozinha ali. Pega de Joe Dispenza, tem meditação de Joe Dispenza pela manhã. É rapidinho, 14 minutos. Então, acorda um pouquinho antes e faz. Ou então, vamos falar sobre um mantra de Bashar, que ele fala. É verdade, né? Tem aqui marcado o mantra. Que ele diz assim, ó. Todos os dias, de manhã e à noite. Faça isso. Fale. Eu sou quem eu sou e isso é o suficiente. Fala 3 vezes. Eu sou quem eu sou e isso é o suficiente. Eu sou quem eu sou e isso é o suficiente. Ele diz que a nossa realidade já começa a se modificar a partir disso. Interessante. Então, o Bashar, ele também tem alguns mantras que a gente possa falar diariamente que vão ajudar. Mas isso daqui, de fato, eu preciso fazer todos os dias para que isso vire algo que vá resolver na minha vida? Tem que ser todos os dias. Todo dia, então. Tu conhece a Elaine Orives, né? Sim. Tu já fez algum curso com ela? Não, adoraria convidar ela para o podcast uma hora. Eu acho que ela vem. Mas assim, os cursos com ela são muito intensos. E uma vez uma pessoa perguntou para elas, porque tem muitas técnicas, o dia inteiro fazendo técnica, o dia inteiro. Uma pessoa perguntou para ela assim, tá, eu tenho que fazer isso quantas vezes por dia? Né? Aí ela disse, quanto tu quer melhorar? Eu fazia 30 vezes por dia. E eu tô onde eu tô, né? Então, é uma escolha. Aí as pessoas perguntam, mas eu vou ter que fazer isso pro resto da vida? Sim. Sim. Porque vai chegar um momento em que vai ser agradável. Porque tu vai estar vendo o resultado. E tu quer cada vez mais estar dentro dessa frequência. E cada vez mais de frequências melhores. Então, vai chegar um momento em que tu vai
querer fazer isso, sabe? É uma escolha tua. Tu vai optar por... Tu não consegue... Por exemplo, eu não consigo dormir sem ouvir alguma coisa. Uma reprogramação, uma meditação. Não consigo. Eu não consigo levantar da cama sem fazer a mesma coisa. Não. E eu não pego o celular antes de fazer isso. E também, todos os dias, eu olho no espelho e falo aquela técnica da Louise Hay, que é: eu te amo, eu te admiro, você é importante pra mim. O que eu posso fazer pra melhorar teu dia hoje? Então, imagina tu acordar, tu mudar só isso durante o teu dia. A tua realidade se modifica automaticamente. Bashar fala assim, ó: quando tu tá no estado positivo, não existe estado negativo. Tu não tem como estar no estado positivo e receber coisas negativas. Não existe, não tem como, porque é frequência. Ah, mas alguma coisa pode acontecer? Sim, se de repente tu entra numa vibração um pouco baixa, né? E daí tu recebe alguma informação e tu te sente mal, ou tu passa por alguma coisa que pra ti é negativa. Sempre vai ter algo de positivo atrás disso. Sempre. Eu vou contar uma experiência que eu tive, posso? Ah, claro. Que tem a ver com isso. Chega a ser engraçado, mas tá. Eu tenho um dente que ele é... É pivô que fala? Acho que é pivô, sei lá. Agora. Ele não é meu, Tá. né? Então, a gente tava indo pra limpar a casa na praia. E a gente passou por uma cafeteria maravilhosa, deliciosa. Tava no meu auge, assim, né? Tava eu, minha filha e a minha neta. E daí a gente tomou café e o dente caiu. Aí eu disse... Aí a minha filha assim: pá, tu vai ficar triste por isso, né? Porque eu disse: não, eu tô pensando como é que eu vou fazer pra falar com o dentista pra ver se ele amanhã vai atender, né? Porque tem que ser amanhã de manhã. Sim. Aí... Mas eu tô pensando, o que é que tem de benefício nisso? Porque Bashar diz que tudo vem em nosso benefício. O que tem de benefício nisso? Eu vou ficar vibrando nisso e me percebendo e perguntando. Esqueci, né? Aí a gente limpou a casa, barará, foi embora. No outro dia eu cheguei no dentista e daí ele falou assim: nossa, ainda bem que caiu. Aí eu disse: por quê? Ele disse: não, porque ele tava meio grande na parte de baixo e ele tava forçando muito. Então, tu poderia, numa mordida, quebrar a raiz. Aí teria que fazer um implante. Aí eu disse: então quer dizer que o meu dentinho caiu pra me beneficiar? Aí ele disse: até eu já tô acreditando nisso. Caramba, mas legal. é isso. É isso. Tudo vem em nosso benefício. Até aquilo que parece ser ruim. Então, eu poderia escolher vibrar uma frequência de: como que isso vai acontecer comigo? E agora? Como é que vai ser? Será que o cara vai atender ou não vai? O que eu faço? Não. Eu fiquei pensando, algo de bom tem em relação a isso. E aí, quando tu pensa nisso, o sentimento qual é? A frequência, o espelho não tem como trazer outra coisa. Que interessante isso. É verdade. Pra mim também, na minha cabeça, sempre algo que dá errado vai ter algo de bom, ou pelo menos vai nos ensinar algo. E ensinar algo é sempre algo bom. Mas em falando em ensinar, assim, ó, eu tenho uma outra ligação, que é os padrões que tu vê dos teus clientes que vieram agora do podcast, tá? Eu tô falando das pessoas que foram ao teu encontro por causa do podcast. Aí eu fico curioso com vocês, tá? Que é o seguinte: o que eles buscaram contigo? Quais foram as maiores queixas que eles tiveram? E aí, se tu quiser explanar ou não, tá? Porque eu sei que vocês vão atrás dos nossos convidados e eu acho isso muito legal. Obrigado, tá? Eu fico muito feliz que o pessoal vai lá e fala: nossa, eu sigo todos os teus convidados. Eu fico muito feliz com isso, de verdade. Mas o que eles falam contigo? Quais são os maiores padrões que tu encontrou? Todos eles, assim, ó, todos eles, né? Eles dizem que se identificaram muito com esse assunto, que há muito tempo estavam buscando pessoas para falar a respeito disso e não estavam encontrando. Porque é difícil encontrar grupos de pessoas que falem sobre isso, ou até... na tua casa não tem, muitas vezes tu encontra um amigo, mas é muito distante, então... E também essa sede de mudar a realidade, essa sede de conhecimento. Eles buscaram, a maioria deles dizendo isso. Tipo, principalmente assim, ó: como investigar as minhas crenças? Como eliminar as minhas crenças? Porque eu recebi pessoas de todos os lugares, assim, que tu possa imaginar. Tem lugar que eu nem sabia que tinha. Aqui no Brasil mesmo, né? Assim, distante. Cidadezinhas do interior que tem, tipo, 5.000 habitantes.
E aquela pessoa, como diz ela, parece que eu sou a única desperta na cidade. Daí eu não tenho ninguém para conversar a esse respeito. Então, buscando como investigar essas crenças, né? E pessoas também do exterior, como eu falei, pessoas dos Estados Unidos, da Itália, de Portugal, vários lugares. Aqui do Brasil, do Acre, do Maranhão, da Bahia. Tem uma cidadezinha na Bahia lá que tem pouquíssimo, se a pessoa mora num sítio. E é bem poucos habitantes mesmo, mas ela tem uma mente, assim, super desperta. E ela precisava só de alguém para falar com ela a esse respeito. Porque, como diz ela, parece que eu tô ficando louca, né? Eu tô enlouquecendo. Mas não, que ela já teve contato com extraterrestres. Então, pessoas desse nível. Que já tiveram algum tipo de experiência. Às vezes através de contatos com OVNIs e com extraterrestres. Ou então com pessoas que têm contato com a própria espiritualidade. Pessoas que são clarividentes, que conseguem ver, sentir as coisas. E então elas trazem isso, assim, elas trouxeram muitas histórias. Eu fico encantada com a história das pessoas. Ah, que legal. Teve algum assim que mexeu mais contigo? Teve algumas. Não precisa entrar em detalhes, porque é o assunto do pessoal, tá? Mas deve ter alguns assuntos assim que tu para e pensa, poxa, existe pessoas que falam sobre isso e que não são ouvidas pela maioria das pessoas que estão em volta delas. Porque é basicamente isso que a gente fala sobre, que eu acabei de falar sobre. Somos seres agregários e precisamos falar sobre essas questões. E pro pessoal que assiste aqui o canal, pode ficar à vontade, comenta aqui nos comentários. Vai ter pessoas que vão falar com vocês, vai ter pessoas que vão ser meio chato, com certeza, né? Porque a internet é aberta. Mas aí, sinta-se à vontade para ir ali e deixar aquele comentário de lado. Mas vem aqui, comenta. E aí, outra coisa, se você tem dúvidas sobre esse assunto que a gente acabou de falar, comenta aqui, tá? De verdade, que vai ser bem interessante, porque eu vou trazer a Clay novamente pro podcast antes do final do ano, para que a gente faça um podcast falando sobre como entrar em 2026 da melhor forma possível. Reset energético, né? A nossa imersão é esse nome, né? Reset Exatamente, energético. Verdade. Esse é o nome, que então? É o quê? É tu eliminar tudo que é coisa que tá te segurando, tudo que é crença, padrão, para entrar numa realidade diferente. Então, nada melhor do que acabar o ano e entrar no ano com uma nova personalidade. Porque nós podemos acessar uma nova personalidade, estamos acessando a todo um instante. Estamos. Mas deixa eu te contar de uma menina que me falou, esse eu posso contar. Tá. Ela estava de carro, ela estava indo de carro numa estrada de chão, né, de terra, só que na casa dela, antes de chegar, tem umas montanhas, né, e ela disse que até parece um desenho de um egípcio, assim, naquela montanha. E ela estava indo de carro, era no final da tarde, tipo 6 horas, mais ou menos, 6h15. Exatamente como ela falou. E ela disse que ela simplesmente sentiu que tinha algo estranho com ela. E daí depois, ela se viu no carro de novo, só que o carro estava em outra estrada, virado para outro lugar, para outra direção. E ela olhou no relógio, era 7h30. Então, ela não sabe o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Mas ela sabe porque depois ela sonhou, né, com seres que estavam do lado dela e dizendo que ela tinha sido levada para uma câmara de cura para tirar algumas coisas que estavam implantadas nela. Então, aí porque ela tinha ela tinha mais ou menos a noção do que tinha acontecido, só que ela não tinha a lembrança. Aí ela sonhou com esses 2 seres que vieram falar com ela, e daí eles tinham a aparência de arcturianos. Eles falam que os arcturianos são seres de cura, né? Interessante. Os arcturianos me chamam bastante atenção. Esses, o Pleiadianos, a questão do Ashtar Sheran também. Todos eles, né, são seres de cura. É bem interessante. Clay, tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar? Eu sei que tu trouxe bastante colinha aí, tem muito assunto, né, pra falar. A gente poderia fazer o 3º episódio do Bashar, que seria bem incrível. Mas tem alguma coisa que a gente deixou de passar? Tem uma técnica que eu acho que seria interessante, né? Mas assim, vou falar como é e as pessoas daí fazem em casa. Tá, perfeito. Tá? Então, é assim, Bashar fala que nós, por exemplo, se eu te perguntar qual a vida que tu gostaria de ter, né? Imagina o teu eu do futuro, assim,
maravilhoso, vivendo na tua plenitude, tendo aquela vida apaixonante, como diz ele, sendo apaixonado por ser quem tu é. Todos nós sabemos que em determinada tempo a gente pode conseguir ter aquela vida. A gente tem uma ideia. E daí ele pede pra gente se perguntar assim, quanto tempo eu levaria pra ter essa vida? Aí, vamos supor que eu te pergunte, né? Pensa na vida que tu gostaria de ter. Já pensou? Já. Enquanto tu tá falando, é que eu já tenho estabelecido. Já tem estabelecido? Tu acha que 20 anos tu consegue? Antes de 20 anos. 10? 10 é um tempo bom. É um tempo bom. 5? 5 também dá. Dá? Dá. 3? 3 não. Não dá. 3 não dá. Não? Não. Então, aí ele fala o seguinte, no momento em que tu hesitar, é as crenças que tem na tua vida atual que te impedem de conseguir agora. Tá, mas aí tem um contexto por que não dá. Porque uma das partes onde que eu tenho que ter na minha vida é ser graduado em psicologia. Então, assim, acredito que isso só vá até um ponto B. Não, aí sim. Aí, tá. quando tu percebe que não tem crença, que é um fato, por exemplo... Só quando tem uma crença, então. Quando tem uma crença. Então, tipo assim, ó, não, eu não tenho dinheiro pra isso. Não, o Bashar fala que isso não é desculpa. Tá. O ter dinheiro não é desculpa. Tanto que ele diz assim, então quer dizer que eu posso esperar que alguém coloque um cheque de milhões na minha porta? Ele diz sim. Sim. É que pra ele tudo é sim. As pessoas podem acessar qualquer coisa que elas quiserem em qualquer tempo. O não acessar está ligado à crença. Então, quando tu faz essa técnica e tu pergunta quanto tempo eu levaria, aí eu tenho que perguntar por que eu acho que eu levaria 3 anos. Porque tem o fato da psicologia. Ok, não é uma crença. É porque tem um fato ali, né? É porque eu tenho que terminar meu curso de psicologia. Ok. Mas quando a pessoa diz, porque eu acho que eu não consigo manifestar, porque tem alguma coisa, vai dar uma olhada nas crenças. Ou porque tem medo de fazer porque tal tem coisa. medo, mas o medo também é uma crença. Tá. Vamos supor, então, vamos dar uma ideia para o pessoal para ficar mais palpável. Vamos supor que meu sonho seja ser youtuber. Ok, ser youtuber. Quanto tempo eu poderia realizar esse sonho? Tá, eu vou colocar pro ano que vem. Aí eu olho pra dentro de mim e percebo, por que eu tô colocando só pro ano que vem? Por que eu não faço agora? É medo da rejeição. E aí a gente vai encontrando as crenças limitantes a partir daí. Seria basicamente isso. As perguntas vão me levar às minhas crenças. Isso. Tá. Aí quando tu identifica a crença, né, ela já deixa de ser importante. Mas tu tem que identificar. Né? Então tem que ser muito sincero contigo mesmo. Sair totalmente do ego. Porque tem aquela parte do ego que atrapalha. Que diz, não, mas é isso, tem razão, é assim. Não, mas olha o porquê tu tá pensando dessa forma. Até chegar no momento em que realmente não é mais crença. É só um fato. Então, a partir disso, aí tu eliminou essas crenças, tu consegue, então, em 3 anos, resolver isso. E aí é melhor eu escrever, então, o porquê dessas crenças, ou eu só deixo na minha cabeça? Eu acho bem interessante escrever. Porque daí tu vai lembrar, também. Né? Porque muitas vezes, é lógico que a partir do momento que tu reconhece essa crença, tu começa a não validar mais, deixar de validar essa crença. Boa. Sim. Porque tu entendeu que é uma crença, então tu não valida mais. Tipo essa coisa desastrada, né? Não valido isso. Não existe mais isso pra mim. Mas existia. Então, deixei de fazer muitas coisas por medo de deixar um copo cair, uma garrafa cair, sei lá o quê. Né? Eu sempre tive esse medo. Era real? Era um medo. E era real. Mas aí quando tu vai investigar, não, é aquela crença, alguém te disse. Porque tudo foi alguém que disse. Sempre. Então, esse alguém que disse, ele não tem a verdade absoluta. Pois é, se a gente parar pra pensar, nós não criamos as nossas próprias crenças, né? Sempre veio do externo. É verdade. Nossa, agora abriu a minha mente agora pra muita coisa. Muita coisa. Verdade, né? Se a gente parar pra pensar, as nossas crenças não são nossas. Não. Os nossos, também aí eu vou longe. Todos os nossos acreditamentos, algumas coisas que a gente acredita que é nosso, nossos sonhos não são nossos. Foram implantadas e a gente foi coletando daqui, coletando essa informação e falou, ok, isso é meu. Claro, é dele, ok. Mas se a gente parar pra pensar e analisar, foi imposto na gente. Assim como outras coisas que eu acredito também nessa vida, mas aí eu vou entrar em outro podcast já.
Mas Clay, cara, eu adorei esse podcast. Eu tenho certeza que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas sobre o primeiro episódio. E qualquer coisa, se o pessoal tiver, novamente, vou chover numa olhada aqui. Comenta, porque eu adoro os comentários de vocês. Adoro ler. O último episódio que a gente fez deu 600 comentários, eu acho. Acho até mais. Acho que até mais, né? Uhum. Teve bastante. Inclusive, o teu episódio, acho que é um dos o sétimo mais visto ou sexto mais visto aqui do canal. Não o penúltimo, mas o primeiro. Porque esse daqui é o terceiro episódio da Clay aqui no podcast. O terceiro. Muito obrigado, Clay, de verdade. O episódio foi incrível, tenho certeza que a gente acrescentou um pouco mais na vida das pessoas. Com esses ensinamentos do Bashar ou com teus próprios ensinamentos. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E se a pessoa não encontrar ali o link, né, entra ali no Instituto Novoeu.com.br. Tá. Trocou de nome o teu Instagram ou continuou o mesmo? O Instagram continua o mesmo. Tá. O que as pessoas às vezes perguntam é do YouTube, que é Clay 543. Clay Rizieri 543. Inclusive, o pessoal pergunta muito do teu nome. Deixa eu explicar o porquê que eu não coloco o nome da Clay inteiro. É porque às vezes meu título é muito grande e eu não consigo colocar o nome inteiro da pessoa. Eu coloco só o Clayzinho. Mas é que o primeiro episódio, tu só me deu o teu nome. Verdade. Clay, tu se lembra? Verdade. Aí eu falei pro pessoal, que ela não me deu o segundo nome. Mas enfim, tá respondido, tá? Mas aí tem o teu canal no YouTube, tem o teu Instagram, que é qual mesmo o nome? Instagram é @ecanaldecura. Tá. E aí o link da imersão vai estar aqui na descrição do vídeo também para que vocês possam conhecer, mas provavelmente vai estar na bio do teu Instagram também. Tá, perfeito. E aí o teu canal do YouTube, tu já tá postando vídeo lá? Sim, é Clay Rizieri 543. Tá, legal. Então, perfeito. Então, se vocês querem consumir mais conteúdo da Clay, vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse vai estar na descrição do vídeo, tá? Porque aí é vídeo do YouTube, então aí tá mais tranquilo para deixar, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Novamente, Clay, muito obrigado. E tenho certeza que a gente vai fazer um próximo episódio, tua quarta vez aqui no canal, tá? Pode ser? Gratidão. Eu agradeço todas as pessoas que assistiram, comentaram. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Perfeito, muito obrigado. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. De verdade, foi um episódio incrível. Tenho certeza que vocês gostaram. Eu gostei demais. E vocês sabem que eu gosto desse papo de alienígena, né? Vocês sabem. Mas enfim, se você vem tendo alguma dúvida sobre esse assunto, comenta novamente. Eu tô falando isso várias vezes porque eu quero os comentários de vocês. Porque em alguns vídeos o pessoal não comenta. Aí vão lá no meu convidado e enche eles de mensagem, mas aqui não. Então eu gostaria, de verdade, porque eu gosto de ver vocês falando aqui as suas maiores dúvidas, vocês ajudando outras pessoas. Pô, eu adoro ver quando tem um comentário de dúvida e a pessoa ali do inscrito já tá ajudando ela. Eu acho isso incrível. Então, muito obrigado de verdade a todo mundo que vem fazendo isso, tá? E também a gente tá com a meta de chegar aí 100 mil inscritos. Estamos com 46 mil. Aumentamos bastante desde que eu coloquei essa meta. Então, muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo. Então, se você assistiu esse vídeo mais ou menos de 1 hora e 30 minutos, tenho certeza que isso vale a tua inscrição, tá? E também se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema, seja ele em qualquer âmbito social da tua vida, comenta aqui nos comentários que muito provavelmente eu vou encontrar um convidado que possa te ajudar, tá bom? As minhas redes sociais vai estar aqui na descrição do vídeo, a da Clay também, o link da imersão nos comentários fixado, o Instagram do podcast e o canal de quartos também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, tchau, tchau.